Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2020, feriado do comércio. Vamos à palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante, o jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta de demônios, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus. Deus é bom, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é grande. Só o Senhor é Deus e não há outro. Gente, podemos observar aqui que nós tínhamos ali dois problemas: o pai do menino e o próprio menino. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele menino. E aquele sofrimento já durava muito tempo. Tanto é que Jesus perguntou àquele homem: desde quando isso acontece? E o pai falou: desde a infância. O sofrimento daquela vida, daquele menino, era desde cedo. E ninguém conseguia expulsar aquele mal que havia naquela criança. Nem os próprios discípulos de Jesus. Porque a casta de demônios que só saem com jejum e oração.
Muitas das vezes você está na autoridade, sim. Você está na posição, sim. Você está fazendo a vontade do Senhor, sim. Mas é preciso um pouco mais. É preciso orar mais. É preciso jejuar mais. Porque muitas das vezes vai aparecer, muitas das vezes, o nome de Jesus, ele tem poder. E o demônio tem que obedecer. Mas a própria palavra de Deus diz que há casta de demônios. Quando você, vou te dar um exemplo, quando você está na posição, fazendo querer a vontade do Senhor, você dá uma ordem e os demônios têm que sair. Muitas das vezes você vai ter que usar o próprio nome dos demônios. Jesus usou o próprio nome dos demônios aqui. Surdo e mudo, saiam dele. Muitas das vezes você vai ter que dar ordem no mundo espiritual. Uma pessoa está tomada de demônios e você vai expulsar. E o que vai acontecer? Você vai dizer, sai em nome de Jesus. Você estando na posição. Muitas das vezes ele não vai sair. Ele ainda vai te dizer assim mesmo, não saio, porque tu não chamou pelo meu nome. E muitas das vezes tu vai dizer assim mesmo, sai daí teimosia, sai daí vontade própria, sai daí afronta, sai daí perseguição, sai em nome de Jesus. Mas não bastando isso, ainda tem a questão do jejum. Quando você é chamado para a obra de libertação, aqui nós estamos falando de libertação. Gente, se você não é chamado, aqui os discípulos de Jesus seguiam Jesus, andavam lado a lado com Jesus, acompanhavam seus feitos, viam as maravilhas, os milagres, eles presenciavam tudo. Só que nessa questão ali, eles não foram felizes. Por quê? Porque era necessário jejuar. Era necessário fé. E outra coisa, deixa eu te falar aqui com relação a demônios. Jesus precisou tratar de 2 casos ali. O do pai e o do filho. Por quê? O filho estava demônio surdo e mudo e o pai com o demônio da incredulidade, da dúvida. Sabe o que acontece? O problema persiste por muito e muito tempo na tua vida e às vezes na minha vida. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você está aí com enfermidade e ela já passa por muitos e muitos dias. E chega alguém, te dá uma palavra, vem profeta, se levanta um, se levanta outro e diz coisas boas para você, repreende a fúria do adversário e tu vê o tema dizendo, estou vendo nada. O sofrimento só aumenta, o sofrimento só cresce, a enfermidade, ao invés de cessar, de sair, de ser quebrada, né? De ser arrancada pela raiz, ela progride, ela avança, e você já gastou o teu dinheiro com remédios, com médicos, já fez todos os tratamentos possíveis e inimagináveis, e você não vê a solução. E chega gente de tudo quanto é lado, e você já bateu em cada porta, todos apresentam uma solução. E nenhuma dessas soluções apresentadas deram certo. E você volta frustrado, frustrada, porque você não viu nada acontecer. Sabe o que acontece? A fé vai se anulando, vai se acabando, vai entrando a dúvida. E aí você diz assim, chega a profeta, chega a profetisa e diz para você, ó, Deus vai dar um basta nisso aí, Deus está dando um basta nisso aí. Aí você diz mesmo, tá bom, só acredito vendo, tu tá igual Tomé, só acredito vendo. E aí muitas das vezes é necessário trabalhar
essa questão aí, esse mal que está habitando hoje na tua vida, como estava no pai daquele menino. Jesus teve que trabalhar o demônio, tirar o demônio da surdez e de ser mudo, mudez e surdez, e da incredulidade, da dúvida. Entenda uma coisa: onde há dúvida, a fé ela é anulada, o milagre não te alcança, o milagre você não recebe, a libertação não chega. Para que tudo isso venha acontecer, é preciso repreender 2 demônios. O primeiro é o demônio do medo, porque se você tiver medo, o demônio avança, e se você tiver dúvida, incredulidade, ele também avança, e você não progride, e você não derruba essa muralha aí, essa Jericó. Então, para isso, você tem que se posicionar, você tem que pedir para Deus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na incredulidade, tira essa incredulidade. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pede para Deus, isso é bíblico, tá? Isso não é da minha cabeça. A palavra de Deus diz que você pode pedir o seguinte: acrescenta a minha fé, acrescenta a minha fé, porque com fé você mata o medo e você mata a dúvida, e você consegue derrubar a muralha, e você consegue visualizar o teu milagre, seja na questão da enfermidade, seja na questão de um demônio, seja na questão da tua vida profissional, sentimental, familiar. Essa Jericó, essa muralha, esses demônios aí, eles vêm abaixo, porque você deu agora lugar, não mais a dúvida, a incredulidade, mas sim agora você colocou em ação a tua fé. É fácil? Não é fácil, porque como você pode ver aqui, o pai desse menino, esse garoto ele já estava endemoniado desde criança. Esse sofrimento já perdurava por muito tempo, e ninguém dava solução, e ninguém dava jeito, e estava ali o questionamento: tu não segue Jesus? Conjecturo eu. Tu não segue Jesus? Por que vocês não estão tirando aqui o demônio do meu filho? Tanto é que os próprios discípulos de Jesus chegaram até ele e perguntaram. Foi onde Jesus falou: a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Beleza? Não permita que a tua fé venha a ser abalada, neutralizada, arrancada, tirada. Eu sei que é difícil, eu sei o que tu está passando hoje, está levando tempo. E você está dizendo: eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, porque não tem palavra nenhuma que é lançada para a minha pessoa, que venha de encontro à minha vida, que vai me confortar. É muito fácil, Isa, falar quem não está passando. Tu não está na minha pele, tu não está sentindo o que eu sinto, tu não está vivenciando o que eu vivo. Se tu estivesse aqui, presenciando, vendo, tu ia dizer que era o meu fim. Eu sei que o teu pensamento agora é esse. Nenhuma palavra hoje te conforta, te consola. Tu já está cansado de tanto blá, 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 blá da palavra de Deus. Tu diz assim: tu não aguenta mais nem ouvir a palavra de Deus, porque Deus é mais um que vai trazer a palavra de Deus, e eu já escutei tanta coisa. Mas eu vou te dizer, sim, pede para Deus acrescentar a fé, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37 diz isso. Tá difícil? Fica em Deus. Tá complicado? Continua em Deus. Tá um terror aí na tua frente? Continua, persevera, não baixa a guarda, é para frente que se anda. Pede para Deus
só te fortalecer, te dar estrutura, te dar equilíbrio, para que você venha suportar a provação, para que você, daqui a pouquinho, está chegando a aprovação. O segredo é: acrescenta a minha fé. Joga por terra a dúvida e a incredulidade. Joga por terra o demônio da dúvida, da incredulidade. E você verá as mãos do Senhor te abraçar fortemente, te abençoando, te entregando o teu milagre no nome de Jesus. Amém? Eu tenho aqui, gente, vamos lá, aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou ler aqui, artigo 26, inciso 1º, toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Glória a Deus. Por que eu estou trazendo isso aqui? Eu estava ouvindo uma reportagem ontem no Pensando Alto, e agora eu estava visualizando novamente, do Roberto Cardoso. Ele colocou lá uma passagem onde o bispo Edir Macedo fala que a filha dele só teria que fazer o 2º grau e não poderia fazer faculdade, porque quando ela casasse, ela seria então cabeça e não marido. E é o marido que tem que ser o cabeça e não a mulher. A mulher, ele quis dizer assim, a mulher não pode ficar por cima, ela tem sempre que ficar por baixo, ela não pode ter conhecimento, aprendizado, ela não pode aprender. Eu me batizei em 2009, em 4 de outubro de 2009, na Assembleia de Deus de Campo Grande, pastor presidente Daniel Fonseca Malafaia. Quando eu me batizei, antes de eu me batizar, eu só tinha um ensino médio. E sabe o que eu disse para mim? Tá bom. Não quero mais fazer. Tá bom, já fiz, já concluí, não quero mais. E quando eu me batizei, Deus, não fui eu que quis, porque por mim eu paralisava no 2º grau, no ensino médio. Deus falou assim: você vai fazer uma faculdade. Eu quero que você faça uma faculdade. E eu dizia para Deus: como eu vou fazer uma faculdade? Eu não tenho dinheiro, conversando com Deus. Mas quando as coisas, presta atenção, gente, ela vem verdadeiramente, a voz que você ouve, ela é verdadeiramente do Altíssimo, se cumpre, se realiza, Ele te entrega o que Ele te prometeu. Quando é do homem, falha tudo. Então Deus me deu a minha faculdade, conforme Ele tinha me dito, que era para estudar, que era para fazer uma faculdade, que Ele não queria me visualizar só no ensino médio. Ele queria que eu avançasse, que eu progredisse, mas não que eu paralisasse. Não fui eu que quis fazer uma faculdade, não fui eu. A minha carne queria parar no ensino médio, mas o meu Deus disse: eu quero mais para ti, eu tenho mais para ti. Sabe aquela líder, aquela mulher que leva muito bem, explica muito bem a palavra de Deus, está lá nos Estados Unidos, a Joyce Meyer. Então, ela é uma líder. Ela tem um dom de ensinar, de pregar a palavra. O marido dela já não tem.
Mas hoje, ambos se entendem muito bem, se entendem bem demais. Ninguém quer ser melhor do que o outro. Não é porque ela está na posição de destaque, ela está à frente, ela é líder, que ela vai querer ser mais que o marido dela. E eu tenho certeza que o marido dela visualiza ela sendo uma líder, ele não se sente diminuído por isso. Sabe por quê? O chamado é para ela. E ele não é machista. Quando o homem não é machista, a tendência é só somar. Sabe o homem que não é machista? Ele faz assim: meu amor, você não está estudando? Você precisa fazer uns cursos. Vamos estudar. É necessário que você venha ter conhecimento, aprendizado. É necessário que você venha aprender mais, saber mais. Sabe por quê? Quando o homem tem um nível elevado de conhecimento, ele vai querer que a mulher esteja no mesmo nível. Agora, quando o homem está lá embaixo, num nível de conhecimento, ele vai querer que a mulher seja mais baixa que ele. É isso aí. Então, essa ideia do Edir Macedo, ela é errônea. Ele quer que de fato a mulher esteja por baixo, como se fosse, bem dizer, uma escrava, sabe? Não tem lógica, não tem sentido, fundamento. Ele querer isso com a filha dele, tu já acha assim, meio que sem palavras para expressar tal atitude. Só que ele passa essa informação para o público dele, ele como líder. Então muitas vidas visualizam, ouvem e diz a si mesmo: Edir Macedo, bispo da Universal, fundador da Universal, falou isso. E eu sou seguidor, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu não posso dar estudo, eu não posso passar conhecimento, aprendizado para minha filha. Ela tem que ficar embaixo. Não. Deus não quer te ver para baixo. Deus quer que você tenha aprendizado, Deus quer que você venha conhecer de tudo, quer que você venha ler de tudo, mas que você tenha um embasamento, que você viva aqui, ó. Isso aqui é a bússola, esse aqui é o teu direcionamento. Tu pode ler de tudo, tu pode estudar tudo que Deus colocar na tua vida para que você venha estudar. Mas se você for verdadeiramente serva, filha do Senhor, tu tem que andar aqui, ó. É isso aqui. Porque Deus mandou eu fazer uma faculdade. Eu fiz a faculdade conforme Ele pediu. E a minha bússola, por mais que eu tenha lido muitos e muitos livros, esse aqui é o melhor livro para a minha vida. Eu tenho que estar embasada aqui. Mas ser diminuída, estar por baixo, ter um marido, digamos assim, supondo, o marido vai ter que... Quando falo em questão de submissão, não estou querendo falar da questão da palavra de Deus, mas a submissão é na palavra mais baixa, mais vil, da mulher, bem dizer, ser escrava, onde tu não pode fazer nada. Tu quer que eu te diga mais? O meu segundo marido, ele era machista. Eu já tinha alguns cursos, ainda não tinha feito faculdade. E ele me proibia de fazer outros cursos. E eu dizia assim mesmo: não, eu vou fazer, eu preciso aprender. E ele dizia para mim: para quê? Tu queres estudar mais? Tu já tem muitos cursos. É necessário que você venha saber ler, estudar, ter conhecimento, para que você venha saber um pouco. Por favor, não se iluda com as palavras de Edir Macedo, senão você, filho, não cresce, você não progride, você só regride. Fica com essa palavra. Vamos aqui a nossas palavrinhas de dicionário. Clérigo, indivíduo de classe eclesiástica, sacerdote, padre. Conjectura, suposição, hipótese, ideia com fundamento incerto. Fiquem com Deus.